Oi, gente, tudo bem? Eu trouxe um novo vídeo. Faz quase um ano que eu não posto nada, mas dessa vez eu decidi fazer um vídeo ensinando a desenhar flor de cerejeira, ou cherry blossom, ou como você quiser chamar. E dessa vez eu vou mostrar mais ou menos como que eu faço a composição também numa tatuagem, por exemplo. Lembrando que eu não tô fazendo isso com o intuito de ser totalmente fiel à flor e a cada mínimo detalhe dela. É como eu desenho, é uma ilustração para pele, então acaba sendo um processo mais simples do que seguir fielmente cada anatomia de cada flor. Mas eu uso o princípio dela, né? Ela tem 5 pétalas, então a gente vai fazer essas 5 pétalas também. Ela tem um miolo que ele é compridinho, com umas bolinhas na ponta. A gente também vai colocar isso. Então, assim, mas de verdade depende de como você quer fazer a sua ilustração. Então, pode ser que ela aconteça de várias formas. Bom, depende de como você quer fazer. Dessa vez eu salvei 2 exemplos de Sakura. Uma menorzinha e branca, que é essa que eu tô mostrando pra vocês agora também. Ela também tem 5 pétalas e eu não conheço essas flores pessoalmente. Na verdade, eu acho que eu conheço uma variação delas. Mas, pelo que eu consigo ver, eu imagino que a cor de rosa seja maior, as pétalas sejam maiores do que a branca. A branca parece menorzinha. E na flor branca, as pétalas elas se sobrepõem. Então, assim, na maioria das tatuagens eu acabo fazendo uma mistura das duas. Ou, na verdade, eu escolho uma delas e faço, mas aí depende. Mas eu acabo usando para a mesma finalidade quando o cliente me pede esse tipo de flor. Depende do que vai combinar mais na composição que ele tá me pedindo. Então, para começar, eu crio um ponto central no meio da folha e eu vou puxar 5 linhas, ou até 6, para poder me guiar melhor. E elas apontam para qual direção cada pétala vai ser desenhada. Em seguida, você pode já rabiscar as pétalas e aí você vai sentindo o que você gosta mais. Então, por exemplo, se você quer um pouco mais espaçado, você consegue fazer. Não tenha medo de errar nem nada, porque às vezes você vai errar e tá tudo bem, você pode fazer o desenho. E para as pétalas que acabam tendo uma dobrinha, aí eu faço essa marquinha também. E mais uma vez, depende do ponto de vista, né? Depende de como você tá olhando a flor. Então, com o tempo você consegue sentir um feeling, assim. Você também pode salvar referência, eu acho que ajuda muito quando você vai desenhar. E agora eu tô fazendo a segunda, e então nessa segunda eu faço com círculos. Eu acho que essa representaria melhor a flor branca. Então eu vou começando pelas pétalas, nessa eu não faço nenhuma linha, a não ser que eu precise de uma guia que não funcione naquele momento. Eu acabo usando as linhas mesmo. Mas os círculos também funcionam. E o miolinho você também vai puxar no mesmo princípio da outra. Sempre atenta com o seu ponto de vista. Então, se eles estão mais de frente, você faz os cabinhos mais à mostra. Se a flor tá mais de cima, você faz somente as bolinhas, porque aí é como você vê de cima. E a terceira opção seria fazendo um círculo completo, que seria do tamanho da flor. E aí, mais uma vez, eu coloco as linhas me guiando para poder formar as pétalas. E aí eu faço elas desse jeitinho. E vou desenhando até eu achar um formato que eu goste, ou uma posição que eu acho que fique legal pro desenho. Porque no fim do dia, eu acho que tudo depende de como você vai criar a composição da sua tatuagem. Então depende de quantas flores você tem, do tamanho, o local do corpo, o ponto de vista em que esse desenho tá sendo, que a gente tá olhando ele, e tudo isso depende. Eu vou mostrar também como que eu faço a flor de lado, então eu basicamente crio outro círculo e faço como se fosse um potinho, né, com essa lateral, porque ela vai ser onde eu coloco as pétalas que estão dobradas na visão quando você olha mais de lado.
Lembrando que se você não conseguir fazer, tá tudo bem. O que você pode fazer também é salvar as fotos de referência e fazer com base nela. Você vai trabalhar o seu olhar, perceber como as pétalas se comportam com o vento. E tudo isso ajuda bastante. E se você tem a chance de ver essas flores pessoalmente, eu super recomendo, porque eu acho que vale muito a pena para estudo também. E também eu tô mostrando pra vocês agora como eu faço uma flor de lado, que na verdade seria meio que de lado, eu acho, com as pétalas pra cima. Então seria como se ela tivesse um pouco mais fechadinha. E agora sim eu tô desenhando o miolinho da flor. Que aí o miolo eu faço com essa parte mais redondinha. E geralmente ele vai estar por baixo da flor ou atrás dela, porque ainda são brotinhos que vão crescer. Agora eu vou tentar mostrar pra vocês aqui como que eu faria uma composição no corpo de uma pessoa. Então, por isso que é importante quando a gente pede para os clientes mandarem local da foto do local onde vai ser a tatuagem e também uma medida em centímetros, porque é com base nisso que a gente consegue te passar um valor, obviamente, e também como a gente vai conseguir trabalhar no seu desenho, porque se eu tenho um espaço limitado, se eu tenho um tamanho que é um pouco pequeno, às vezes pode ser mais difícil da gente conseguir só imaginar. A gente precisa ter essas medidas de uma forma que a gente consiga saber realmente qual vai ser o tamanho dessa tatuagem. Então aqui eu coloquei que seria mais ou menos uns 15 centímetros de altura por uns 20 de largura. Mas tudo também depende do seu tipo de corpo, enfim, de várias coisas. Por isso que a gente pede para mandarem a medida. Aqui eu criei dois modelinhos para poder seguir. Então, primeiro eu desenho círculos para representar onde as flores estarão posicionadas nesse desenho. Não vamos trabalhar nenhum detalhe agora, então eu recomendo você só colocar mesmo os círculos e definir onde vai ser as flores maiores, as menores. Você pode usar alguns risquinhos para definir as folhas também. E não tenha medo de fazer rascunhos e criar diversas layers para poder fazer rascunhos. Então, às vezes eu faço, sei lá, uns 10 rascunhos, 7, depende, para cada desenho, assim, depende muito também disso. Geralmente eu começo colocando algumas folhas, porque eu sinto que isso me ajuda muito na composição. Então eu defino algumas folhas, algumas posições para elas também, para poder ter uma ideia de como vai ficar isso na pele. E eu vou definindo tudo isso conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Então, eu acho que funciona bem dessa forma. Gostei dessa, acho que eu vou usar essa mesmo. Bom, em seguida, a gente vai começar a definir melhor os detalhes desse desenho. Então, eu vou criar uma segunda camada e trocar a cor da caneta para azul, porque aí assim, dessa forma eu consigo diferenciar cada passo do que eu tô fazendo. Agora eu comecei a criar os pontos principais de onde serão os miolos das flores. Ai, gente, miolo, né? Tá certo, espero que sim. Os miolos das flores. E mais uma vez, dessa vez eu vou usar as linhas para poder me guiar. Então, eu tô definindo mais ou menos como serão essas linhas e como que elas vão se comportar, né? Então, algumas estão viradas de lado, uma tá virada de frente. Tem duas de lado e uma de frente, na verdade. E eu concentrei a flor maior no meio, porque eu acho que é onde a gente tem mais espaço para trabalhar dentro dessa arte. Então seria interessante ter uma flor principal para essa criação.
Thank